35. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 193. Punição autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Sun Xiaorou acordou de seu estado de paralisia. Ela olhou ferozmente para Jiang Shen, então seus olhos começaram a vagar pelo porão. Não se preocupe, não há um único cristal neste porão. Jiang Shen sorriu. O que você fez comigo? Sun Xiaorong examinou rapidamente suas roupas. Quando percebeu que seu traje de combate preto havia sido trocado, a raiva surgiu entre suas sobrancelhas, mas o sorriso dele não era diferente. Seu nome é Sun Xiaorou. Sun Xiaorou parou por um momento. Ela então olhou para Jiang Shen, alerta, sem emitir nenhum som. Estava confusa sobre como aquele homem sabia seu nome. Parece que ela ainda não viu Sun Jiao. Vírgula. De onde você é? Por que está me assassinando? Jiang Shen pegou uma cadeira e sentou-se ao lado da mesa de operação. Uma risada determinada e desdenhosa escapou de sua boca e ela disse, zombeteira, você acha mesmo que eu vou te contar? Como eu saberia sem tentar? Se possível, preferiria que você não me obrigasse a fazer coisas cruéis com beldades. Jiang Shen deu de ombros. Ah? Se for só um choque, você está longe de conseguir alguma coisa, zombou Sun Xiaorou. Ela já estava mentalmente preparada sobre as consequências de ser capturada. Você recebeu o chip implantado? Jiang Shen não se irritou com o tom dela. Em vez disso, perguntou com a voz calma. Só pessoas tolas ficariam felizes com essas correntes chatas para cães. A voz era desdenhosa. Ela não foi forçada pelo chip da escravidão. Sun Jiao era sua única família, então isso eliminou a possibilidade de sua família ser feita refém. Uma forma absoluta de lealdade? Difícil de acreditar, principalmente no deserto sem ordens. Você tem uma irmã? Jiang Shen fez a pergunta atentamente. Sua expressão não mudou nem um pouco. Eu não tenho família. Jiang Shen se perguntou se Sun Jiao ficaria com o coração partido depois dessas palavras. Sua irmã já não conseguia se lembrar dela. Para as pessoas injetadas com a vacina genética, o líquido revelador da verdade é ineficaz. Se ele quisesse obter informações, seria necessário um interrogatório com a ajuda de um detector de mentiras. Ao ver sua postura desafiadora, Jiang Shen ficou perturbado. Irmã de Sun Jiao. Com base no relacionamento, ela deve ser considerada sua cunhada. De qualquer perspectiva, torturar um assassino era a melhor escolha para obter informações úteis. Mas Jiang Shen não podia fazer isso com sua cunhada. Então vamos fazer um acordo. Se você cooperar, posso deixá-la ir e te dar 10.000 cristais. Jiang Shen decidiu primeiro atraí-la com dinheiro. Para sua surpresa, a teimosia dela era igual à da irmã. Cristais? Você não entende nada do que se trata. A voz estava cheia de arrogância e desprezo. Ah? Vocês não usam cristais como moeda? Jiang Shen tentou puxar assunto. Ignorante. Ainda assim, o tom estava cheio de zombaria. Jiang Shen ficou instantaneamente furioso, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Ele apenas pegou um injetor de agulha longa da panela ao lado da mesa de operação. Você sabe o que é isso? Jiang Shen balançou a agulha na frente do nariz enquanto dizia lentamente. O quê? Sun Xiaorou ergueu o pescoço enquanto zombava. Catalisador nervoso. Aumentaria a atividade das suas células nervosas em 100 vezes. Em palavras simples, poderia aumentar sua sensibilidade em 100 vezes. Jiang Shen empurrou levemente a agulha enquanto o líquido incolor emergia da ponta. Você é um demônio. A expressão de Sun Xiaorou mudou enquanto ela tentava recuar, mas por causa de seus membros amarrados, sua luta foi inútil. Não tenho tempo a perder com você. Os humanos mutantes estão do outro lado do rio e meu povo está guardando minhas ordens. Você só tem duas escolhas agora, ser sincero ou ser torturado até dizer a verdade, disse Jiang Shen, ameaçador. Este remédio foi comprado por Zhou Guoping no mercado negro da Sexta Rua. 5 mililitros de líquido custavam 100 cristais, o que indicava sua raridade. Então por que você não tenta? Peu. Jiang Shen desviou do cuspe dela. Ele não estava bravo. Em vez disso, riu enquanto injetava a agulha diretamente na veia dela. Olhando em seus olhos desesperados, ele empurrou todo o líquido para dentro dela.
Seus membros se contraíram como se ela estivesse tendo um espasmo, então seu corpo começou a tremer. Levou um bom tempo até que sua respiração voltasse ao normal. Você, seu ser humano imundo. Você não tem energia para falar? Jiang Shen jogou a agulha fora enquanto um sorriso irônico surgia em seu rosto. Sua voz tremia tanto que Jiang Shen não conseguia entender o que ela estava xingando. Se possível, ele não queria fazer isso, mas já começou, então deve continuar. Ele pressionou o dedo no braço direito dela. Uau! Você é sensível a esse extremo? Então deixe-me perguntar. Em seus sonhos. Certo, então imagine o que aconteceu hoje como um pesadelo. Agora, o que devemos tentar? Eletrocução? Ou spa de alta temperatura? Ou outra coisa? Jiang Shen apertou um botão vermelho. Ah! O grito agonizante ecoou por todo o porão. Lin Lin, com um ouvido na porta, estremeceu e rapidamente retraiu a cabeça. O que esse pervertido estava fazendo? Por curiosidade, quando Jiang Shen fechou a porta, ela voltou discretamente. Mas assim que ela encostou o ouvido na porta, ela ouviu o grito agonizante. Ela se lembrou das palavras que proferiu e que provocaram Jiang Shen enquanto estremecia novamente antes de sair cuidadosamente do porão. Olhando para Sun Xiaoro com espuma na boca, ambos os olhos ficando brancos e mancando em espasmos na mesa de operação, Jiang Shen esfregou as têmporas cautelosas. Mesmo depois da injeção do medicamento que aumentou sua sensibilidade em 100 vezes, ela ainda durou 2 horas. Vendo as manchas na borda da mesa de operação, Jiang Shen prendeu a respiração e sua expressão ficou um tanto estranha. Isso parece estar passando dos limites. Mas ele não conseguia pensar em maneiras melhores. No final, ele não machucou o corpo. Quanto ao trauma mental, deixou o tempo fazer sua mágica. Outra observação que vale a pena mencionar, ele não esperava que ela fosse virgem. Jiang Shen pegou o caderno e saiu apressadamente do porão. Na porta, ele encontrou Sun Jiao com uma expressão perplexa. Acabou? MHMM. Jiang Shen assentiu sem jeito. Sun Jiao não disse nada e o beijou. Jiang Shen olhou fixamente para os olhos fechados de Sun Jiao antes de fechar os olhos também. Lábios separados. Desculpe, eu. Não se desculpe, ela merece o castigo. Independentemente de onde aconteça, o destino dos assassinos é a execução pública. Já estou grata por você ter poupado a vida dela. Os danos em seu corpo podem ser curados com o tempo. Sun Jiao parecia ter pensado nisso, pois não havia mais hesitação em seus olhos. Não, eu não a machuquei durante o processo. Mas ela me provocou. Eu fiquei impetuoso e então eu. Enquanto falava, a expressão de Jiang Shen se tornava cada vez mais estranha. Sun Jiao parou por um momento, então seu rosto ficou vermelho e ela mordeu os lábios suavemente. Pervertido. Sun Jiao bateu no ombro dele e ela rapidamente desceu as escadas. Ao ver a figura de Sun Jiao, Jiang Shen levantou a mão querendo explicar algo, mas então abaixou. Não adiantava explicar nada quando a garota viu o caos no porão. Ele terá que esperar até a noite para explicar a ela em particular. Talvez essa tenha sido a coisa mais maligna que ele fez em toda a sua vida. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 194, Partículas de Klein Distrito da Aliança do Norte. Como um dos raros refúgios seguros dentro da área do Pan-Pacífico, a descrição deste lugar só era aplicável quando comparada às ruínas e à confusão. Os sobreviventes deixados neste deserto migraram para o norte, estabelecendo um acampamento de sobreviventes ao longo do Rio Amarelo, ao sul da Cidade Dourada. A densidade populacional desta área não era alta antes da guerra. Portanto, a concentração de zumbis era naturalmente baixa. Sem o impacto direto de uma arma nuclear, o nível de radiação era muito menor em comparação com a área desenvolvida. A população mutante também era escassa. Além dos mutantes que migraram do norte da Cidade Dourada, este local quase não apresentava perigo letal. A estabilidade trouxe ordem e prosperidade. Apesar do ambiente hostil e das terras áridas, eles ainda conseguem plantar milhares de acres de terra arável no deserto. Apesar da baixa produção, a terra conseguiu alimentar as dezenas de milhares de sobreviventes que fugiram para cá. Ditadura, poder, estabilidade. Essas 3 palavras poderiam descrever holisticamente esse império. Embora fosse chamada de Aliança do Norte,
A força armada que controlava a segurança daquela região controlava a vida de todos os sobreviventes. Na forma de um governo militar, eles administravam a produção de alimentos e, posteriormente, controlavam toda a área. Corria o boato de que eles já estavam conspirando contra a cidade de Langai há muito tempo. É claro que Sun Xiaoro não pertencia ao governo militar, mas sim a um grupo religioso baseado na área norte, a Igreja do Crepúsculo. Eles anunciavam a iminência de um apocalipse e acreditavam plenamente no terror do mesmo. Mas, diferentemente da maioria das pessoas que perderam a esperança, eles também acreditavam firmemente que seu líder espiritual, Buil, poderia levá-los a escapar do sistema solar, encontrar um segundo sol e estabelecer um novo lar para os humanos. Foi uma grande coincidência. O propósito da viagem deles à cidade de Ongai era obter o menor projeto Jardim do Éden enterrado no abrigo nuclear 005 e adquirir a tecnologia para estabelecer a biosfera no espaço. Para conseguir entrar no departamento de planejamento dentro da cidade e obter a localização exata do abrigo Fallout 005, eles não hesitaram em se aliar aos humanos mutantes da sétima área. Todas as armas de fogo do humano mutante, bem como a senha de segurança da farmácia Carmen, foram fornecidas por eles. Mas, infelizmente, seu destino estava traçado e eles retornaram de mãos vazias. Além de detritos metálicos, não havia mais nada lá. Após eliminar a criatura mutante que se infiltrou no abrigo Fallout 005, Jiang Xin explodiu o servidor de inteligência do artigo e limpou tudo que havia de útil ali. Quanto à caixa de metal que armazenava o menor projeto Jardim do Éden, depois que Lin Lin copiou todas as informações para o chip dentro de sua cabeça, Jiang Shen destruiu a cópia original. Jiang Shen se perguntou que tipo de expressão estaria no rosto de Buil quando ele passasse por todo o trabalho para finalmente entrar no abrigo nuclear 005 e só encontrasse lixo lá dentro. Mas, independentemente disso, mesmo que Jiang Shen soubesse o que aconteceu com Fallout Shelter 005, ele não poderia ficar na frente dele e dizer: eu já limpei o Fallout Shelter 005 e tirei tudo. Neste caso, o conflito era inevitável. Jiang Shen não podia deixar os humanos mutantes entrarem em Qingpu. O líder da Igreja do Crepúsculo, Buil, não desistiria de entrar no centro da cidade. Quando enviou o assassino, ele já havia demonstrado sua hostilidade. Sun Xiaoro não tinha lembranças de como as armas e suprimentos seriam transportados para Wangai, e de como ela se juntou ao Crepúsculo. Como ela se juntou ao culto ainda muito jovem e considerando que todas as religiões têm as mesmas tendências, a lavagem cerebral era um passo inevitável. Afinal, era sobre os cristais. No final, Sun Xiaoro, em seu estado semiconsciente, deixou escapar coisas aleatórias. Depois de tentar juntar as frases fragmentadas, Jiang Shen não conseguiu resumir as informações que ela disse. Mas uma palavra-chave que ela enfatizava continuamente chamou sua atenção. Partículas de Klein. Foi a terceira vez que ele ouviu essa palavra. Ponto. Ah! Assim que ele abriu a porta do quarto de Lin Lin, Jiang Shen ouviu um gemido repentino. Ele olhou confuso para o trêmulo Lin Lin. O que aconteceu com você? Não. Nada. A voz aguda parecia desafinada. Ela ficou traumatizada de alguma forma. Como Lin Lin era regularmente irregular, Jiang Shen não se incomodou e foi direto ao assunto. Sobre o que aconteceu da última vez, tenho uma pergunta. Lin Lin engoliu em seco enquanto balançava a cabeça intensamente. Era raro que ela fosse tão cooperativa. Normalmente, ela começava com: porque eu tenho que ajudar você. Jiang Shen obviamente não sabia que a desobediente Lin Lin havia retornado sorrateiramente quando fechou a porta e ouviu algumas coisas ruins. Ponto. Então eu vou perguntar, da última vez, foi Ting Ting que apagou o sinal vermelho? A expressão de Jiang Shen ficou estranha quando ele disse o nome Ting Ting. Embora naquele mundo virtual ela tenha entrado na forma humana e se tornado um casal com ele, sua forma original é um inseto. MHMM. Lin Lin assentiu furiosamente. Essa partícula, o que é exatamente? Quando ela ouviu isso, a expressão de Lin Lin ficou séria. Era isso que eu queria dizer. Encontrei algo anormal na superfície do cristal. Assim que terminou de dizer isso, Lin Lin correu para a frente da mesa de experimentos. Pegou um cristal polido e colocou dentro da esfera de vidro de um equipamento de aparência estranha. Isso é. Vocês não saberão, mesmo se eu contar, que é um equipamento muito prático.
Antes, eu sempre pensei que vocês os colecionavam porque eram brilhantes e porque também poderiam substituir os hidrocarbonetos como fonte de energia. Mas depois de alguns experimentos, percebi que essa coisa não é tão simples quanto parece. Dentro da esfera de vidro, o cristal verde escuro começou a mudar de cor. A combustão completa da energia de um cristal poderia liberar a energia equivalente a 2,47 kg de carvão. Depois, ele se transformaria nesta forma. O cristal perdeu o brilho e assumiu uma aparência semelhante à do quartzo. E então? Jiangxin olhou atentamente para o cristal. Lin Lin não respondeu à pergunta de Jiangxin. Em vez disso, perguntou retoricamente, com um ar misterioso no rosto: Você já ouviu falar da quarta dimensão? Quarta dimensão? A dimensão que inclui o tempo. Jiangxin já tinha ouvido isso antes, pois já cursava a universidade. Então deixe-me fazer outra pergunta. Você já ouviu falar sobre energia que pertence à quarta dimensão? Jiangxin ficou perplexo. Primeiro porque era muito abstrato, segundo porque não entendia por que ela havia levantado a questão de repente. Toda a matéria neste mundo, incluindo você e eu, poderia ser medida por 3 medidas: comprimento, largura e altura. Todas essas são medidas da terceira dimensão. Mas se o tempo fosse adicionado à lista, o Jiangxin de hoje seria completamente diferente do Jiangxin de amanhã. Esta seria a quarta dimensão. Assim como o Lin Lin de 1,50 metros é completamente diferente do Lin Lin de 2,00 metros na terceira dimensão. Se pudéssemos adicionar uma linha do tempo à energia. Imagine só, a energia atual do cristal teria sido usada, mas alguns milhares de anos depois, sua energia seria recarregada. Espere, e a conservação de energia? Jiangxin teve que interromper. Claro que é conservada. Porque, desde o início, a partícula de Klein existe na quarta dimensão, mas está limitada a um ponto que não podemos ver. Mas, em determinado momento, algumas partículas de Klein cairiam para a terceira dimensão. Aos nossos olhos, a demonstração mais óbvia seria energizadas. Como era muito cientificamente fictício, apesar de Lin Lin ser extremamente lenta e detalhada em sua descrição, Jiangxin ainda se sentia perdida. Você pode experimentar este cristal. Use seu poder para extrair sua energia. Lembre-se, a quantidade de energia deste cristal antes era 5. Enquanto falava, Lin Lin colocou o cristal incolor na mão de Jiangxin. Já estava vazio. Carregar a pulseira interdimensional com ela seria impossível. Enquanto pensava nisso, Jiangxin ainda seguiu as instruções de Lin Lin e colocou o cristal em sua mão. Então, sua expressão se transformou em espanto. De alguma forma, ele obteve energia do cristal vazio. A quantidade de energia fornecida à pulseira não era menor que a do cristal com 5 pontos de energia. Ainda há energia? Jiangxin perguntou, incrédulo. Lin Lin balançou a cabeça. A energia pertencente à terceira dimensão foi completamente esgotada. Você poderia levar este cristal para qualquer equipamento de produção e ele não poderia ser usado como fonte de energia. Mas, como eu suspeitava, sua pulseira interdimensional poderia atrair partículas de Klein diretamente da quarta dimensão. Outra maneira de dizer isso é que você esgotou a energia que poderia aparecer no cristal no futuro. Os olhos de Jiangxin se arregalaram enquanto ele olhava para seu pulso direito, a tatuagem. Não, ele também poderia consumir eletricidade para carregá-lo. Seriam necessários 100 watts de eletricidade para carregá-lo completamente. Com o cristal, seriam necessários apenas 10 pontos de energia. Mas, com base na sua explicação, uma cristal de energia, com a energia caindo para a terceira dimensão, equivaleria a 2,47 kg de carvão. 10 pontos de energia de partículas de Klein de cristal devem ceder pelo menos 100 watts de eletricidade em 10 vezes. Lin Lin suspirou. Pense bem, quando você usa eletricidade para carregar uma pulseira interdimensional, a eletricidade seguiu sua mão até o chão. Jiangxin franziu as sobrancelhas ao se lembrar de quando atacou antes e balançou a cabeça. Não. Claro que não. Se isso acontecesse, você estaria frito, disse Lin Lin, frustrado. A eletricidade absorvida pela sua pulseira não é a eletricidade gerada pelo fluxo de elétrons do polo negativo para o positivo, mas sim a que consumiu completamente o próprio elétron. É complicado de explicar, mas você poderia interpretar como se a partícula tivesse desaparecido completamente. Portanto, você não imaginaria que,
Com apenas 100 watts de eletricidade, ela conseguiria viajar através das dimensões espaciais. Lin Lin zombou. Portanto, cristal. Esse tipo de formação biológica é um recipiente para partículas de Klein? Isso mesmo. Quanto a como exatamente continha a misteriosa partícula de Klein, ainda não descobri. Mas o cristal não é tão simples quanto parece. Incluindo a assassina detonando o cristal, bem como o raio vermelho disparado por Ting Ting, todos são fenômenos de partículas de Klein liberando sua energia para a terceira dimensão. Lin Lin explicou com uma expressão séria. Um ouro post-apocalíptico capítulo 195. A sexta rua em que a agitação que aconteceu durante a noite havia sido resolvida. O assassino foi capturado no porão da mansão. O chefe estava ileso e todos soltaram um suspiro de alívio. Ao saber que o assassino havia invadido a base, Shen Guigu, responsável pela segurança da base, imediatamente repreendeu e xingou os soldados que patrulhavam a muralha. Arrancou os emblemas de cavaleiro do peito deles e ordenou que se ajoelhassem nus na neve por um dia inteiro como punição. Nesse tipo de clima, ficar ajoelhado na neve por um dia inteiro, mesmo com a vacina genética, significaria perder a vida. Mas Jiang Shen os poupou com suas palavras. Não foi culpa deles. Para conseguir desviar dos drones equipados com sensor infravermelho, o assassino precisa ser habilidoso. Em seu combate com Sun Xiaorou, Jiang Shen descobriu que ela não deveria ser subestimada. Dada a existência de um inimigo poderoso, punir os seus próprios inimigos apenas para liberar a raiva era, sem dúvida, uma atitude tola. Embora Jiang Shen não entendesse a arte de liderar pessoas, ele ainda conseguia pensar em usar os sapatos dos outros. Essa humilhação será pagada por suas conquistas futuras. Se você realmente se sente culpado, use sua lealdade para retribuir, não sua vida. Jiang Shen disse aos humilhados cavaleiros nus que estavam ajoelhados no chão. Embora ele tenha poupado os soldados em patrulha, o tópico da segurança da base voltou a ser o assunto da conversa na mesa. Como maximizar os recursos disponíveis para aumentar a eficácia da patrulha? Jiang Shen sugeriu uma ideia brutal, mas direta. Destrua todos os edifícios num raio de 100 metros fora da base para limpar a área. Eles reutilizariam os materiais de construção o máximo possível. Se não pudessem, arrastariam 100 metros para fora e os empilhariam. Sem prédios para se proteger, não seria tão fácil se infiltrar na base sob a vigilância dupla de drones e patrulhas. Este problema foi finalmente resolvido. Ponto. A parede do quarto estava danificada pelas balas e precisava de reforma. Por isso, Jiang Shen teve que escolher outro quarto para dormir. Mas Sun Jiao já havia tomado a decisão por ele ao arrastá-lo para o seu quarto. Ela estava pronta para usar o próprio corpo para interrogá-lo e ver o que exatamente ele faria com sua irmã. Claro, não havia nenhum sentimento de culpa. Entretanto, o fato de seu homem ter dormido com sua própria irmã deixou a possessiva senhorita Sun Jiao descontente. O resultado de um Sun Jiao descontente foi que Jiang Shen teve que ficar acordado esta noite. A única pessoa lamentável era Yao Yao. Depois de se recuperar do choque, a pequena Luli criou coragem para sugerir que, se não tivesse onde ficar, poderia ficar com Yao Yao. Mas a irmã Sun Jiao estava um passo à frente, então Yao Yao só conseguiu fazer beicinho para a porta fechada, decepcionada. Na manhã seguinte, Jiang Shen encontrou Yao Yao, que, assim como ele, também tinha olheiras. Sentindo-se culpado por não ter conseguido cumprir sua promessa, Jiang Shen sugeriu um plano de compensação, ficar com ela o dia inteiro. Eu realmente não sou pesado? Yao Yao se virou e perguntou preocupada. Não é pesado, Yao Yao, você é realmente leve. Jiang Shen balançou a cabeça rapidamente. Um sorriso tímido surgiu no rosto de Yao Yao e ela se virou alegremente para olhar para frente. Ela balançou os pés no ar enquanto movia seu pequeno bumbum para trás para se sentar em uma posição mais confortável. Mas isso perturbou Jiang Shen. Não era o peso, mas a sensação de sensibilidade ao coçar suas pernas havia tocado um lugar indescritível. Para descrever de forma simples o estado entre essas duas pessoas. Dentro do quarto de uma menina, Jiang Shen sentou-se na beira da cama macia, e Yao Yao sentou-se em suas pernas. Ele respirou fundo enquanto tentava ao máximo conter a parte dele que não se levantava. Seria estranho se ela se levantasse. Mas uma leve fragrância entrou em suas narinas por causa de sua respiração profunda. Sentiu uma sensação de formigamento na ponta da cabeça.
Ah, não. Talvez tenha sido porque ela sentiu algo duro, ou percebeu o problema de Jiang Shen, que o rosto de Yao Yao começou a ficar vermelho. Irmão mais velho, você não precisa suportar isso. Ao dizer isso, Yao Yao enterrou a cabecinha e silenciosamente pousou o tabulete. Seus pés também pararam de balançar. Os cílios longos e trêmulos pareciam estar esperando por algo. Não, é melhor suportar. Após um árduo conflito interno, Jiang Shen finalmente suprimiu seu desejo e decidiu não colocar suas garras em Yao Yao. Vendo que Jiang Shen não fez nenhum movimento, Yao Yao fez becinho, mas não disse nada enquanto continuava a pesquisar em seu tabulete. Jiang Shen demonstrou alívio ao olhar para a quantidade impressionante de informações no tabulete. Chocado, Jiang Shen também pegou seu tablete da mesa e começou a cuidar de seus próprios assuntos. Havia uma grande discrepância de forças na linha de frente. Com base nas informações fornecidas por Zhao Gang, esperava-se que, após 20 dias, a força humana mutante estivesse pronta para atacar. Quando isso acontecesse, o rio abaixo da ponte da rodovia Zufeng congelaria. Os humanos mutantes lançariam seu ataque naquele momento. Na tela, havia uma imagem enviada pelo drone Mingbird. Devido à existência de uma metralhadora antiaérea, a tarefa de capturar imagens em vídeo não pôde ser confiada a Shuna. Os densos pontos vermelhos acumulados atrás do monte de neve ao lado da rodovia, assim como as metralhadoras e canhões antiaéreos cobertos por panos brancos. Se o míssil de Jianglin for concluído, bastará um único tiro para alcançar o que eu quero. Jiang Shen fantasiou, mas balançou a cabeça rapidamente. Então, ligou para Zhou Guoping, da Rua 6. O telefone foi atendido rapidamente. A cabeça careca de Zhou Guoping apareceu na tela. Alô? Chefe. Precisa que eu faça alguma coisa? A voz respeitosa aliviou seu humor. Preciso de mercenários. Você conhece algum Narcissist Street? Jiang Shen foi direto ao assunto. Mercenários? Zhou Guoping fez uma pausa por um momento. Você já sabe, chefe. Sabe? A expressão de Jiang Shen era estranha. Ele não entendeu o que Zhou Guoping disse. Há um boato recentemente na Rua 6. Dizem que os destroços do Cana de Deus estão em algum lugar no centro da cidade. É claro que a veracidade da informação ainda não foi confirmada. Ainda estou investigando. Se, chefe, o senhor também estiver interessado nessa coisa, posso ajudá-lo a investigar com cuidado, disse Zhou Guoping, misteriosamente. A bengala de Deus? Jiang Shen estava perdido. Quando estava prestes a perguntar o que era, de repente se lembrou do menor diário do coronel que leu no mundo virtual. Ah, quase esqueci que você não é da cidade de Wangai. Zhou Guoping deu um tapa na testa enquanto explicava rapidamente. É uma arma baseada no céu, também conhecida como arma orbital. Eu sei, mas o que isso tem a ver com a sexta rua? Jiang Shen interrompeu a explicação de Zhou Guoping, ele só queria ouvir informações críticas. Um homem rico e misterioso enviou missões aos principais bares e estabeleceu uma recompensa de 1 milhão de cristais pelos destroços do cajado de Deus. 1 milhão de cristais? Porra, essa pessoa é louca. Jiang Shen quase pulou da cama. Yao Yao olhou para Jiang Shen, confusa. Ela mexeu o bumbum enquanto se ajeitava na posição sentada. O valor foi verificado pelos oficiais da sexta rua. A missão tinha sido carimbada com o selo de metal. Com a reputação oficial da sexta rua, esta missão não deve ser fraudulenta. Zhou Guoping parou por um momento e continuou. Os mercenários alocados na sexta rua enlouqueceram. Há menos missões no inverno, pois todas essas pessoas gostam de passar os dias apodrecendo nos bares. Agora que alguém ofereceu um valor tão astronômico, até mesmo as equipes de caça menos fortes começaram a agir. As sobrancelhas de Jiang Shen franziram. Então você está dizendo que é difícil contratar pessoas agora? Eu não diria que é difícil, mas o preço é definitivamente mais alto. Tudo bem, eu te enviarei a missão. E quanto ao cajado de Deus, fique de olho em mim. Sim, chefe. Zhou Guoping fez uma reverência exagerada. Jiang Shen fechou o menu de comunicação e esfregou o nariz. Ele teve um pressentimento sinistro. A neve deste ano seria muito mais fria em comparação aos anos anteriores. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 196. Mercenários da neve, espessa como um cobertor, cobria a rua deserta. Além do trabalhador removendo a neve,
O único barulho na rua inteira era o vento congelante do norte. Ah, não exatamente. Ainda havia um lugar que mantinha viva a cidade da primavera. As pessoas gritaram, comemoraram, liberaram sua pressão e passaram seus dias tristes. O lugar era o Fak Leg Bar. Embora aberto há menos de um mês, o álcool de alta qualidade conquistou os corações de todos os sobreviventes. Em frente ao balcão, o mercenário musculoso estava com o pé na cadeira enquanto exibia suas cicatrizes, embriagado. A mulher, seminua, caminhava pelos cantos escuros do bar à espera da presa da noite. Jogadores juntavam duas mesas enquanto jogavam pôquer e dados. Só com base nessas poucas pessoas, este lugar não pareceria diferente do Bullet Shell Bar na rua ao lado. A única diferença era que a segurança aqui era de primeira, a ponto de ser inacreditável. Mas não era assim quando o bar abriu. O álcool era uma indústria lucrativa, independentemente da localização geográfica. A existência do Fak Leg Bar, sem dúvida, pôs fim ao reinado dos bares na rua inteira. Quando as pessoas experimentavam a cerveja com aroma de trigo doce, ninguém se interessava pela bebida feita com álcool industrial. Até mesmo os ricos do círculo íntimo apareciam de vez em quando para tomar um ou dois drinks. A alta lucratividade naturalmente despertava a inveja dos concorrentes. Quando as ameaças não funcionavam, o dono de cada bar usava todo tipo de tática desprezível. Brigas, roubos e até chantagens. Mas aqueles que usaram essas técnicas obviamente subestimaram a habilidade de Zhou Guoping. Sua profissão era de um bandido. Em termos de técnicas desprezíveis, ele era o mestre de todas. Suborno, assassinato e vandalismo. Depois de derrubar 6 mãos sujas e exageradas consecutivamente, os que procuravam encrenca finalmente se tornaram cautelosos. Imediatamente, ele espalhou o boato de que o dono da loja tinha uma ligação especial com os membros do conselho do Grupo dos 10. Depois de ouvir a notícia, as pessoas ainda hesitavam se deveriam correr o risco e finalmente desistir das más intenções que tinham. Perguntavam-se se deveriam simplesmente aceitar o fato de que a Fak Leg Bar dominava o mercado. Além da excelente segurança, o design do bar também era amigável ao cliente. O segundo e o terceiro andares foram reformados e transformados em quartos, proporcionando privacidade aos homens e mulheres que precisavam de seu próprio espaço e proporcionando aos sobreviventes cautelosos um lugar para liberar seu profundo nível de estresse. Como de costume, Zhou Guoping vestia um terno cinza. Sentava-se casualmente a uma mesa de madeira enquanto conversava com os mercenários que vagavam pelo deserto. O chefe falante conquistou a simpatia dos mercenários. Até sua cabeça opaca se tornou um ponto alto do bar. Assim como o avô no KFC. Quanto ao porquê. Era porque se alguém falasse sobre algo interessante, ele colocava uma conta dizendo que as bebidas seriam por conta da casa. E na área norte do centro da cidade, adivinha o que eu vi? Vi uma garra da mãe da morte. Droga, pensei que fosse só uma cratera nuclear, então quis ver se tinha algo digno lá dentro. Ok, amigo, a mãe da garra da morte só voltaria para a cratera nuclear quando desse a luz. No inverno, elas geralmente se escondiam em uma caverna. Você está mentindo demais. Um homem de meia idade sorriu, tirou o charuto da boca e o jogou no lixo. Seu rosto tinha uma cicatriz assustadora que se estendia do olho esquerdo até a ponta da boca direita. Por causa dessa cicatriz, seu sorriso parecia assustador. Se o leva-olho disse isso, então deve ser. É isso mesmo, amigo. A cicatriz no rosto desse velho foi deixada pela mãe da garra da morte. O jovem ficou vermelho. Tomou um grande gole de cerveja para disfarçar o constrangimento. Zhou Guoping olhou para os mercenários conversando com um sorriso. Mas ele já estava planejando quando falaria e quem contrataria. O jovem devia ser novo na área, pelo menos não parecia ter trabalhado na profissão antes. Quanto ao eslavo de meia idade, ele devia ser uma figura. Corria o boato de que ele era piloto de caça da CCCP. Ele não foi enviado de volta depois da guerra. Em vez disso, foi levado para a cidade de Wangai como cobaia para um experimento especial. Quando o apocalipse aconteceu, ele usou suas habilidades impecáveis para escapar do laboratório antes de começar a vagar pelo deserto. Mas Zhou Guoping não planejou contratá-lo. Por mais poderoso que fosse, ele era apenas um viajante solitário. A instrução do chefe era que ele precisava de muita gente, uma equipe de pelo menos 50 pessoas. Foi difícil, principalmente no ambiente em que todos estavam conspirando para chegar ao centro da cidade. Mas a ordem do chefe é absoluta,
E Zhou Ping olhava continuamente para a porta. Ele esperava que alguém aparecesse. A porta de carvalho foi aberta quando uma rajada de vento frio misturada com fragmentos de gelo entrou. O homem que bebia ao lado da porta tremeu por causa do vento. Assim que estava prestes a xingar a pessoa que abriu a porta, viu o rosto dela claramente e o palavrão que estava prestes a explodir foi engolido. Cabelo raspado, terno cinza de inverno, ele parecia bem comum. Ao entrar no bar, não era barulhento como a maioria das pessoas. Em vez disso, sentou-se discretamente no balcão e pediu uma cerveja. Mas quando Zhou Ping viu a pessoa, seus olhos imediatamente brilharam e ele caminhou até ela com um sorriso. Era Lu Yang, o líder dos mercenários do Sangue Negro. Embora tivesse um rosto comum, possuía uma habilidade que ninguém pode subestimar. Além disso, possuía as habilidades dos 70 guerreiros que lutam por ele. Como está a recompensa hoje? Zhou Ping sentou-se ao lado dele e usou um tom casual para conversar com ele. Terrível. Além da neve, havia sangue. A parte norte do centro da cidade foi completamente explorada. Um ninho de zumbis foi até removido e não havia nenhum sinal dos destroços do satélite. Lu Yang tomou um gole de sua bebida enquanto esfregava a cabeça cautelosamente. Nada mesmo. Basicamente, só quando você entra no centro da cidade é que começa a ter algum respeito pelos zumbis idiotas. Era tão denso que não dava para ver o fim. Nosso caminhão avançou pela multidão e atirou ferozmente contra as hordas de zumbis. Mesmo assim, quase ficamos presos lá 2 vezes. Mantenha a mente aberta, amigo. Já que aquele é o mundo dos zumbis, até o Death Claw teria que evitá-lo. Zhou Ping o consolou enquanto pegava um maço de cigarros e lhe entregava um. Lu Yang soltou um suspiro e acendeu um para si. Houve alguma missão boa recentemente? Você desiste da missão de recompensa de 1 milhão? Zhou Ping abriu um sorriso. Não posso usar a vida dos meus irmãos para correr esse risco. Tenho a sensação de que seria um poço sem fundo. Não pode ser preenchido, independentemente de quantas vidas sejam perdidas. Ao ouvir 1 milhão de cristais, a ganância irradiou pelos olhos de Lu Yang, mas foi rapidamente substituída por uma grave preocupação. Comparado aos seus colegas que mergulhavam no centro da cidade como moscas, ele manteve alguma racionalidade. Vamos falar de algo alegre. Acontece que eu tenho uma missão. Quanto dinheiro? Ele tomou um gole enquanto Lu Yang dizia curiosamente. 10.000 cristais. O quê? Lu Yang cuspiu a cerveja. Ele olhou para Zhou Ping com os olhos arregalados. 10.000? Tem certeza? Tenho certeza. Zhou Ping assentiu com a cabeça e estreitou os olhos. Qual é a missão? Lu Yang limpou a boca enquanto dizia cautelosamente. Você já ouviu falar da base Fishbone? Zhou Ping disse despreocupadamente. Ouvi algumas coisas. Uma base de forças externas estacionada na cidade de Wangá com uma força bastante poderosa. Como as negociações com a corporação Zhao eram realizadas em segredo, Zhou Ping não revelou o chefe por trás do bar. Portanto, para quem estava de fora, a base Fishbone era um mistério. A maioria das pessoas sabia apenas que havia uma base em Qingpu, mas até mesmo a localização exata era desconhecida. O motivo era óbvio, havia inúmeros acampamentos de sobreviventes no deserto, mas a maioria era hostil. Por exemplo, os mercenários de Huizong já haviam sido exterminados. O contratante é o chefe deles. Quanto à missão, ela está aqui. Enquanto falava, Zhou Ping pegou uma folha de papel e colocou-a no balcão. Após hesitar por um momento, Lu Yang pegou o contrato. Ele examinou o papel e sua expressão tornou-se cada vez mais séria. Isso é impossível. Que tipo de piada é essa? Impedir os humanos mutantes da 7ª área no rio Taifu? Isso é pedir para meus homens morrerem. É mesmo. Se você pensa assim, então tudo bem, embora eu pessoalmente ache uma pena desistir. Zhou Ping suspirou, fingindo sentir pena enquanto pegava o contrato de volta. Não entendo de onde vem tanta pena. É preciso viver para gastar dinheiro. Lu Yang riu. Você acha que a base Fishbone vai perder? Zhou Ping perguntou com um sorriso. Pelo que sei, há uns 3.000 humanos mutantes na 7ª área. Embora não sejam os mais inteligentes, são guerreiros natos, disse Lu Yang. Mesmo que tragam apenas metade das pessoas, seriam pelo menos 1.500. Uma discrepância de soldados de mais de 10 vezes, só um idiota aceitaria esta missão.
Humanos mutantes os esmagariam como formigas. Lu Yang tomou um grande gole e balançou a cabeça em decepção. Ele obviamente não ficou desapontado com o destino da base Fishbone, mas sim triste com os 10.000 cristais que desapareceram diante de seus olhos. Mas, com base nas minhas informações, a base Fishbone tem uma força bastante poderosa, como armas de fogo pesadas. Zhou Guoping sorriu. Armas de fogo pesadas? Ah! Lu Yang zombou. Ele não concordava. Ele conhecia algumas táticas de humanos mutantes. Os humanos mutantes que ocupavam a siderúrgica na 7ª área usavam aço quase que generosamente. Com sua força muscular, eles conseguiam carregar a espessa armadura de aço de grau C para assumir o controle. Era um pesadelo para toda a infantaria leve. Armas de fogo pesadas? Certo, eram eficazes. Mas quando todos os humanos mutantes se espalhassem e atacassem o vasto rio congelado, quantos tiros os canhões conseguiriam disparar? Assim que os humanos mutantes atravessassem a linha de defesa, nenhuma arma de fogo seria útil e a batalha subsequente provavelmente se tornaria um massacre unilateral. Quanto às táticas exatas de combate, como intermediário, não tenho certeza. Mas, na sua opinião, se eles tivessem uma força externa, sem uma certeza de vitória, lutariam até a morte por King Pu? Independentemente de eles terem confiança ou não, para nós, o risco é muito alto. Lu Yang balançou a cabeça. Mas risco e recompensa são proporcionais, não é mesmo? Ou você não estaria levando seus homens para o centro da cidade? A expressão de Lu Yang ficou um tanto estranha quando ele ouviu essas palavras. Vendo isso, Zhou Guoping fez uma pausa e baixou a voz. Tenho uma informação aqui, você está interessado? Lu Yang viu o mistério de Zhou Guoping e sua expressão ficou séria, esperando que ele terminasse. Além desses 10.000 cristais, há outra vantagem. Posso revelar a informação a você, mas entenda que isso é contra as regras. Pelo bem do meu negócio, espero que você mantenha isso em segredo. Ain, Sr. Zhou, o senhor me conhece muito bem. Claro, é por isso que te encontrei para esta missão. 10% do lucro de uma rota comercial entre Qingpu e a cidade de Liuding. O tipo de comércio é comida. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 197. Reunindo uma força, Zhou Guoping trouxe uma boa notícia da Sexta Rua. Os mercenários do Sangue Negro aceitaram a missão e se mobilizaram para o Rio Taifu no dia seguinte. Além dos novos recrutas, um grupo de mercenários de 85 pessoas no deserto poderia ser considerado uma força considerável. Quando Zhou Guoping lançou uma isca de 10% de lucro no comércio de alimentos, Lu Yang concordou sem a menor hesitação. A popularidade da indústria alimentícia na Rua 6 provou ser um negócio lucrativo. E por causa disso, a corporação Zhao, que controlava todo o mercado, estava inundando o mercado com cristais, e todos na Rua 6 sabiam disso. Ao ouvir as palavras de Zhou Guoping e considerando a relação entre a base Fishbone e a corporação Zhao, Lu Yang finalmente se deu conta, a comida da Sexta Rua vinha mesmo da base Fishbone. Presumivelmente, Zhao Shou, aquela velha raposa, controlava a entrada subterrânea do esgoto que devia levar à base Fishbone. Mas Lu Yang não espalhou a notícia chocante, pois quanto menos pessoas soubessem, mais vantajoso seria para ele. Se conseguisse uma fatia da rota comercial para a cidade de Liuding, aceitaria a missão a qualquer custo. Com a reputação dos mercenários Sangue Negro, não haveria problema em transportar as mercadorias de Qingpu para a cidade de Liuding, situada na saída do rio Yangtze. Com uma fonte de renda estável, o equipamento e o tamanho dos mercenários de Sangue Negro aumentariam e melhorariam, e seu prestígio consequentemente aumentaria. Se ele conseguisse se tornar um membro do conselho, poderia se juntar às fileiras do círculo interno dos poderosos. Apesar de ter aceitado a missão, havia um ponto que o deixava confuso. Já que a base Fishbone tinha uma relação especial com a corporação Zhao, por que não pediram ajuda? Para proteger seus próprios interesses, Zhao Xinlu faria qualquer coisa para ajudar, não é mesmo? Jiang Xin obviamente considerou esse problema. É só que... Como você se meteu em encrenca de novo? Sentado na sala de reuniões virtual, Zhao Xin sorriu ironicamente. O problema me encontra, Jiang Xin deu de ombros. A Sexta Rua não anda muito tranquila ultimamente. Eu realmente não posso enviar tropas para enfrentar os humanos mutantes da 7ª área. Talvez você devesse considerar se mudar?
Zhao Shen ponderou por um momento antes de propor. Relocar? Isso significa que todos os meus esforços teriam sido em vão. Gastei quase 400 mil cristais na construção da base. De qualquer forma, não vou desistir da base, especialmente porque minhas chances de ganhar não são baixas. Então rezarei pela sua vitória. O lote de metralhadoras sentinelas. Finalmente consegui cumprir o contrato sob pressão do conselho, e posso entregá-lo a você amanhã. Pressão dos superiores. Quando foi que o conselho começou a incentivar a quebra de contrato? Brincou Jiang Shen. É um momento crítico. Que tipo de problema vocês encontraram? Vendo a gravidade no rosto de Zhao Shen, Jiang Shen também ficou sério. Embora seja considerado segredo, se fosse como antes, a notícia se espalharia de qualquer maneira. O governo militar que controla o distrito da Aliança do Norte declarou guerra contra nós, e eles estão a caminho. São eles. Você já ouviu falar? Vendo o choque no rosto de Jiang Shen, Zhao Shen deu de ombros, para obter os destroços da arma espacial que pousaram em algum lugar da metrópole. Eles vieram de milhares de quilômetros de distância para causar problemas. Zhao Shen obviamente interpretou algo errado. O motivo do choque de Jiang Shen foi que a organização que se uniu aos humanos mutantes também era do Distrito da Aliança do Norte. Só que não era o governo militar, mas uma organização bastante estranha com um nome ainda mais peculiar, a Igreja do Crepúsculo. A Bengala de Deus? Jiang Shen perguntou solenemente. Isso mesmo. Para se defender da invasão da Aliança do Norte, o Conselho do Grupo dos 10 aprovou uma proposta. Criar uma linha de defesa na área rural para se defender da invasão. Mas se fosse só isso, não seria tão problemático. O rosto de Zhao Shen estava sombrio, então ele fez uma pausa antes de continuar. Embora tenhamos concordado em lutar contra o inimigo antes de caçar o tesouro, quase todos já enviaram secretamente equipes de exploração para a metrópole. Especialmente quando a notícia da missão de 1 milhão de cristais se espalhou, todos enlouqueceram. Aqueles tolos, que antes eram reservados e partiam secretamente, agora estão descaradamente enviando suas forças e correndo para o centro da cidade. Assim como aqueles jogadores que perderam completamente a cabeça em uma mesa de jogo. Ninguém percebeu que fazer isso neste momento é tolice. Jiang Shen não sentiu outra emoção além de escárnio. Nem todo mundo é tolo, e isso me inclui. Zhao Shen encarou a mesa com uma expressão sombria. Se alguém obtiver essa coisa, será um pesadelo para todos os outros. Poderia dominar toda a vida e a morte, como um cetro de Deus. Ao dizer isso, o empresário implacável franziu o senho com um toque de insanidade. Imagine só, se há uma espada pairando sobre a cabeça de todos, quem mais pode resistir ao seu reinado? Basta um disparo daquela vara de tungstênio ininterrupta para silenciar qualquer voz de resistência. E essa espada agora está em algum lugar no centro da cidade, atrás de todos nós. Agora, todos querem se tornar uma pessoa empunhando a espada. Essa maldita democracia. Todos queriam se tornar ditadores. Se houvesse apenas uma única voz desde o começo, não seria tão caótico. Ponto. Pedir ajuda a Zhao Shen não era mais possível, mas isso era de se esperar. Ele já tinha fichas suficientes nas mãos, sem um ou dois convidados, isso não atrapalharia os fogos de artifício. Contando com os mercenários do Sangue Negro, o número total de soldados que podiam lutar na linha de frente já chegava a 200. Embora ainda houvesse uma enorme discrepância, ele ainda tinha seu último recurso. Eram ninguém menos que os sobreviventes de Qingpu. Após a última expedição, eles se uniram sob a bandeira da base Espinha de Peixe. Após um mês de negócios, o relacionamento entre as duas partes se fortaleceu ainda mais. Desde o começo, Jiang Shen sempre os incluiu no plano e estava apenas esperando por uma oportunidade. A oportunidade de unir todos, a oportunidade de mostrar o poder da base Fishbone. E agora, a oportunidade se apresentou. Do lado de fora da base Fishbone, em frente ao prédio de concreto usado para comércio de mercadorias, uma longa fila podia ser vista. Faz tempo que não nos vemos, Zhao Gang. Mas Oni Shen abraçou seu velho amigo, que não via há algum tempo, enquanto olhava com inveja para a vestimenta de inverno de Zhao Gang. O conjunto completo provavelmente custaria de 30 a 40 cristais, o equivalente ao preço de um rifle Reaper. Apesar do comportamento taciturno de Zhao Gang, quando ele viu seu velho amigo, um sorriso surgiu em seu rosto.
Jiang Shen chamou Shen Egon de volta ontem e foi novamente enviado para a linha de frente. Zhao Gang puxou Ma Zhongchen para o lado. Passou-lhe um cigarro enquanto também colocava um na boca e o acendia. Como você está hoje em dia? A mesma coisa de sempre. Cheiro bom. De que marca é? Produtos da própria base. O chefe os trouxe de volta como parte dos benefícios para os funcionários. Quanto à sua origem exata, Zhao Gang não se importou. O inverno é tão frio e vocês estão muito bem de vida, comentou Ma Zhongchen enquanto olhava com inveja para a metralhadora de grosso calibre na parede. Deveria ser nós, não é? Os dois se entreolharam e começaram a rir. A fila em frente ao prédio de concreto avançava lentamente. As pessoas que saíam da sala já estavam com seus equipamentos de inverno e entraram na base sob a supervisão dos soldados. Segundo o acordo, todos os sobreviventes que se juntassem ao exército Fishbone receberiam moradia e tratamento de cidadãos de classe alta, e suas famílias receberiam tratamento de cidadãos de classe baixa. Após contribuírem para a guerra e serem promovidos a cavaleiros, suas famílias também desfrutariam de tratamento de cidadãos de classe alta. Até hoje, mais de 20 sobreviventes, de tamanho comunitário, se juntaram à base Fishbone. Todos foram incorporados a um exército estrangeiro recém-criado, com Zhao Gang como comandante. Atualmente, havia apenas 81 pessoas na força, mas todos eram atiradores de elite. Com um pouco de treinamento, eles podem se tornar uma força a ser reconhecida. Até agora, os soldados da base Fishbone ultrapassaram a marca de 300. O dia da batalha decisiva aproximava-se gradualmente. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 198. O portador da espada e o cajado de Deus era anteriormente conhecido como Sistema de Arma de Energia Cinética Espacial Cajado de Deus. A OTAN concluiu a implantação do sistema de armas em 2030, mas agora sua capacidade de combate não se limitava a mais ataques de energia cinética. Ao longo dos últimos 100 anos, a OTAN aperfeiçoou continuamente esse sistema de armas. Embora seu ataque principal ainda fosse um ataque vertical com bombas de haste de tungstênio, a OTAN também adicionou armas de micro-ondas de alta potência, HPM, pulsos eletromagnéticos de ampla área EMP, bem como escudos de partículas a bordo do sistema de armas. A OTAN o transformou completamente em uma existência semelhante a um ouriço, uma plataforma de armas em órbita próxima à Terra. Embora Jiang Shen já tivesse experimentado o poder desta arma, depois de ouvir a explicação de Lin Lin, ele ainda ficou surpreso. Vendo o choque no rosto de Jiang Shen, Lin Lin ergueu a cabeça com altivez e fez uma pausa antes de continuar. Essa é uma arma realmente poderosa. Acredita-se que, para destruí-la, a PAC lançou 27 mísseis nucleares em direção à órbita baixa da Terra, mas todos foram, infelizmente, interceptados. Finalmente, enquanto o PMP do Cajado Divino estava em recarga após atacar o sistema Escudo Sagrado, contando com o ataque da Força Especial Aeroespacial a 10 cristais de sondas em órbita próxima à Terra, eles finalmente conseguiram capturá-la. No entanto, antes mesmo de terem a oportunidade de segurar a bengala, a OTAN iniciou o programa de autodestruição da Bengala de Deus na esperança de destruí-la e evitar que caísse nas mãos do inimigo. Assim, a superarma que estava em serviço há mais de 150 anos se transformou em um lixo espacial. Ninguém conhecia essa arma melhor do que Lin Lin. Afinal, ela era uma ex-pesquisadora do PAC, então entendia mais ou menos as especificidades da arma. Espere, detritos espaciais? Sim, há algum problema? Lin Lin perguntou, inclinando a cabeça. A bengala de Deus não caiu na superfície da Terra? Jiang Shen perguntou com uma carranca. Claro que não, posso atestar isso. A Organização da Aliança Mundial do Pós-Guerra considerou recuperar os restos mortais na órbita próxima à Terra, mas a proposta não foi implementada porque, pouco depois, a implementação do plano de colonização espacial foi aprovada com uma vitória esmagadora. Você sabe o que aconteceu depois? 6 naves colonizadoras foram enviadas para o espaço profundo. É mesmo. Jiang Shen disse pensativamente. Por que o interesse repentino? Lin Lin ficou intrigada. E se alguém usasse um supercomputador para determinar que os restos do Cajado de Deus caíram no centro da cidade de Wangai? Isso é impossível. Você foi enganado, negou Lin Lin sem cerimônia. Fui enganado. Jiang Shen mergulhou em pensamentos profundos. Ou todos foram enganados? Isso foi problemático. Ponto.
Dentro de uma sala antiga, um incensário de tripé estava sobre uma mesa, e a fumaça flutuava sobre ele. Um homem de costeletas grisalhas estava encostado em uma poltrona, com os olhos fechados, e parecia estar tirando uma soneca. Ao lado dele, havia uma mulher vestida com Cheongson e, embora seu rosto não pudesse ser considerado deslumbrante, ela certamente parecia graciosa. O rosto antiquado obviamente não combinava com os arranha-céus do lado de fora da janela. Para ser capaz de construir uma mansão tão grande em uma área tão luxuosa da Sixth Street, essa pessoa deve possuir uma quantidade imensa de poder. De fato, o homem na cadeira era Cao Jin-song, proprietário da Câmara de Comércio Crimson e chefe do conselho do Grupo dos 10. Houve uma batida na porta e o homem abriu levemente os olhos. Entre. Sua voz era lenta e gentil, mas sem nenhum traço de sua idade avançada. A porta se abriu lentamente e uma mulher entrou. O rosto era idêntico ao da beldade de Cheongson que estava ao lado dele. Quase como se tivessem sido cortados do mesmo molde. Além de serem gêmeos, havia apenas uma explicação para isso: eles eram clones. 9 membros do conselho enviaram forças em grande escala para a metrópole. Entre elas, a Câmara de Comércio do Touro de Duas Cabeças foi a maior, com um total de 207 pessoas, 2 tanques-aranha e 5 veículos blindados. Ao ouvir o relatório de sua secretária, Cao Jin-song estreitou os olhos enquanto assentia. Quando ela terminou, ele ponderou brevemente antes de perguntar: e aquele Zhao Xian? Ele fez alguma coisa? Aquela pessoa era um pouco mais astuta em comparação aos outros membros do conselho, e sua visão não foi ofuscada pelo brilho ofuscante dos cristais. Ele enviou batedores para Luzhou e também enviou uma equipe para o centro da cidade, mas as equipes deles não avançaram e ficaram atrás da nossa, relatou a secretária enquanto ajeitava os óculos. Cao Jin-song riu de repente. As rugas que haviam se formado em seu rosto com o passar do tempo floresceram e o transformaram em um velho gentil. O riso, no entanto, carregava consigo alguns traços de ameaça. Embora todos queiram ser a pessoa que empunha essa espada, seria interessante se ela nunca tivesse existido. Evidências conclusivas e espionagem estrangeira. Só esses 2 pontos pareciam ser evidências suficientes para provar a existência do cajado de Deus. Já é hora. Cao Jin-song olhou para a fumaça acima do queimador de incenso e sorriu. A secretária inexpressiva apenas olhou para ele em silêncio, sem dizer uma palavra. Traga essa coisa aqui. Já está preparado. Um sorriso surgiu no rosto da secretária. Ela tirou a caneta holográfica do bolso e entregou a ele. Ele pegou a caneta holográfica do computador, mas seu dedo indicador parou no botão iniciar. Na superfície metálica, 2 rostos eram refletidos, um velho e outro jovem. O rosto jovem pertencia à sua esposa. Ela estava tão frágil que não conseguiu passar o primeiro ano. Antes de falecer, ele prometeu a ela que traria a ordem àquele deserto caótico. Depois, ele se juntaria a ela lá embaixo. Após o colapso de todas as civilizações, uma nova civilização renasceria das cinzas. A nova civilização seria mais poderosa do que nunca e ressurgiria do fogo da fênix. Ela aprenderia com os erros passados da civilização arruinada e abandonaria quaisquer fraquezas da civilização passada. Nessa terra devastada e cheia de radiação, não apenas as garras dos mutantes e a pontaria dos humanos evoluíram, mas também coisas de um nível superior. 13 anos atrás, os muros da Sixth Street foram construídos. O local de encontro construído pelos sobreviventes do assentamento deu origem à semente da civilização. Entretanto, essa semente estava adormecida há muito tempo. Embora a expedição tenha trazido prosperidade, foi apenas um nível básico de prosperidade. Quando se tratava do interesse próprio, o conselho se envolvia em disputas intermináveis. Sem uma voz unificada, nada sairia disso. Ele estava farto dessas disputas intermináveis. O povo do distrito da Aliança do Norte talvez viesse, mas definitivamente não naquele momento. O que eles queriam definitivamente não era o cajado divino, mas algo completamente diferente. 10 anos atrás, a unificação da Aliança do Norte foi concluída. Se isso continuasse, a Sixth Street não seria mais páreo para ela. Tornar-se-ia um mero pontinho na história. Mas tudo ali era fruto do seu trabalho árduo, e ele não suportava terminar assim. Este pedaço de terra precisa de uma ditadura. Herói ou criminoso, só a história dirá, murmurando para si mesmo,
Cao Jinsong fechou os olhos. De repente, ele abriu os olhos e olhou para o secretário à sua frente. Qin Lian, você poderia me dar um pouco de coragem? A mulher não disse nada, apenas colocou a mão sobre a dele. A mulher de Cheongzan, que estava ao lado dele, também se aproximou e estendeu a mão. Respirando fundo, uma expressão enlouquecida retornou ao seu rosto. Então vamos começar. Ele apertou o botão. Um incêndio começou e a mansão da Câmara de Comércio Crimson, na Sixth Street, foi completamente incinerada. Corria o boato de que era uma conspiração da Zhao Corporation tramando pelo tesouro. Ao mesmo tempo, outro incêndio irrompeu no centro da cidade, a dezenas de quilômetros de distância. Era o fogo da guerra civil. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.